Bem-vindos novamente ao mundo da arte das sombras e do mistério, operadores e operadoras. Hoje, seguindo a última aula do ciclo de inteligência, iremos abordar a sua fase inicial, que é a coleta. Para tanto, irei dividir essa aula em duas partes, sendo a primeira parte operacional e a segunda parte a doutrinária. O meu objetivo, como sempre, é extrair o máximo de conhecimento produzido pelo mundo da inteligência para tornar a sua vida mais segura. Este manual estabelece a doutrina fundamental para todas as operações de coleta de inteligência. O conteúdo a seguir é derivado do sacrifício de homens e mulheres em décadas de operações reais em selvas, becos e cidades hostis. A realidade do nosso trabalho é perigosa e cruel. O sucesso não é medido pelo reconhecimento público, mas pela aquisição de informações acionáveis que garantam a segurança nacional e a vantagem estratégica. O objetivo deste treinamento é internalizar uma mentalidade de disciplina, vigilância e precisão tática. A sobrevivência e a eficácia operacional dependem do domínio completo destes princípios. Essa aula foi dividida em 4 módulos. O primeiro módulo é ensinar a você internalizar a realidade operacional e o lexo padrão de uma agência de inteligência. O segundo módulo é o tradecraft da inteligência humana. Dominar as metodologias de recrutamento, o cultivo e a extração de informações de fontes humanas. O terceiro módulo é a disciplina e segurança operacional, OPSEC. Aplicar protocolos de segurança para garantir a integridade do operador e da fonte e da missão. E o quarto, o aferimento, a prontidão operacional. Validar a compreensão e a capacidade de aplicar a doutrina em cenários táticos. Módulo 1. A realidade operacional. Esqueça as narrativas cinematográficas que vocês estão acostumados a assistir em filmes de Hollywood. O campo da atividade de inteligência em território hostil não é glamouroso. É um ambiente de risco calculado, paciência tática e consequências permanentes. A inteligência raramente é um quadro completo. É um quebra-cabeças, um mosaico montado a partir de peças soltas. Seu papel é montar essas peças com pensamento crítico e desapego analítico. Primeiro de tudo, é necessário que você aprenda o básico da inteligência. O básico da inteligência é definido como as fontes da coleta da inteligência. No vídeo anterior, eu expliquei o ciclo da inteligência e expliquei que a coleta, depois do direcionamento, era o primeiro passo do ciclo da inteligência. E dentro da coleta, existem diversas formas de se coletar a inteligência, seja ela de dado negado ou seja ela de fonte aberta. A primeira forma é a inteligência humana. A inteligência humana, mais classificada como UMINT, é a coleta de informações através de fontes humanas. É o pilar do trabalho da inteligência. A tecnologia, hoje em dia, ela pode ser enganada. O adversário ele pode não usar uma tecnologia. Isso, apesar do extremo avanço tecnológico na área de inteligência, a fonte de inteligência humana ainda é uma das fontes mais confiáveis de que se pode se utilizar na atividade de inteligência, desde que ela seja bem controlada e bem analisada. O outro ramo da atividade da coleta de inteligência é a inteligência de sinais. É a interceptação de comunicações e sinais eletrônicos. É uma ferramenta poderosa, mas que o adversário está pronto e familiarizado para debrá-la. Uma nova inovação no ramo da atividade de inteligência, até mesmo uma inovação doutrinária, Open Source Intelligence. É a inteligência de fonte aberta. São produtos de inteligência são colocados na internet, como em redes sociais, como dados disponíveis, que são informações distribuídas ao público, que se torna útil para construir um panorama geral, mas raramente revela a real intenção do adversário. Você consegue construir um mapa, mas não consegue realmente saber o que o adversário está pensando. Ela é útil, mas desde que complementada com outras atividades de inteligência. Extremamente útil, mas também pode levar a erros de análise. Ela deve ser utilizada com cautela e complementada com outros tipos de coleta de inteligência. Um erro bastante comum que a maioria das pessoas cometem é não saber diferenciar um oficial de inteligência para um agente.
Na ABIN, por exemplo, temos a figura do agente de inteligência. É um cargo estabelecido na ABIN, mas para a doutrina internacional, existe uma grande diferença entre o oficial de inteligência e o agente de inteligência. Dentro da ABIN, que é a nossa Agência Brasileira de Inteligência, o agente de inteligência seria o agente de campo, enquanto o oficial de inteligência seria o agente que lida com as operações para que o agente de campo colete as informações. Na doutrina estrangeira é diferente. O oficial de inteligência, ele é um membro de uma agência de inteligência estatal. Por exemplo, a CIA, a ABIN, o Mossad. E a função dele em um país estrangeiro é identificar, recrutar, cultivar e gerenciar fontes humanas. Já um agente, em inglês asset, é uma fonte humana recrutada em território estrangeiro. Ele não faz parte da agência de inteligência. A única função dele é fornecer informações clandestinas. Por exemplo, um alto general venezuelano, aonde ele foi cooptado a cooperar devido à sua insatisfação com o governo estabelecido pelo regime. Essas fontes de inteligência são primordiais para o trabalho da inteligência humana. Agora vamos para um módulo interessante, que é o módulo de recrutamento. O recrutamento ele pode acontecer por duas vertentes. E não necessariamente eu estou aqui para limitar o recrutamento nessas duas vertentes. Há muitas mais formas de recrutar fontes em campo, especialmente em países estrangeiros. Mas, como o curso tem o objetivo de dar um panorama básico e princípios fundamentais da atividade de inteligência, eu escolhi esses dois tipos de recrutamento. O recrutamento por força, que é a ideologia, que é aquele recrutamento que explora o comprometimento ideológico do alvo, ou seja, o alvo está insatisfeito com o seu regime, o alvo está insatisfeito com a corrupção do seu país. Então, o motivador do alvo trair o seu país e repassar as informações para o agente de campo seria a revolta contra o regime atual, seria a sua desilusão com a corrupção e o desejo de mudança. Essas fontes são extremamente estáveis e produtivas a longo prazo. Elas são o pote de ouro de qualquer oficial de inteligência. Quando não se é possível fazer o recrutamento por força, quando não se tem sorte em campo, é necessário recrutar por fraqueza. Recrutar por fraqueza significa analisar as vulnerabilidades do inimigo, explorar essas vulnerabilidades e as necessidades do alvo, sejam elas financeiras, como dívidas, vícios, ganâncias, problemas pessoais, chantagem, como é definido em russo. O problema do recrutamento dessas fontes é que muitas delas podem ser recrutadas através de chantagem. E o problema de se recrutar uma fonte de chantagem é que ela é extremamente instável e de alto risco, podendo colocar até mesmo a segurança do oficial de inteligência em risco. Elas podem ser eficazes a curto prazo, mas elas exigem um gerenciamento constante de extrema importância e cautela que o oficial tenha experiência com esse tipo de recrutamento. Senão, é a receita para o desastre. Temos a arte da elicitação, o famoso judô linguístico. O judô linguístico ele é uma herança da classe 11, a primeira turma de espiões formadas após o 11 de setembro pela CIA. A elicitação é a extração estratégica de informações de um alvo durante uma conversa aparentemente normal, sem o uso de perguntas diretas. O objetivo é guiar o alvo a revelar informações voluntariamente. É uma conversa casual. Em que o alvo não percebe que ele está sendo vítima desse tipo de técnica. O princípio operacional da elicitação é não se perguntar o que pode ser obtido através da manobra psicológica. Perguntas diretas ativam as defesas da fonte. A elicitação as contorna. Lembrando que essas táticas de elicitação que estão sendo ensinadas, elas não se limitam às táticas existentes e que há outros níveis de táticas que serão ensinadas futuramente.
Essas são apenas algumas demonstrações de táticas de licitação em uma herança da classe 11. A naivete, ingenuidade fingida. É uma tática que finge a ignorância sobre um tópico, para que o alvo, em sua ânsia de ensinar ou se exibir, forneça detalhes, processos e nomes. A sua aplicação. Uma afirmação ingênua como "nunca entendi como a autorização de nível 3 funciona nesse sistema", provoca o alvo, estimula o alvo a responder exatamente o que você quer, dependendo da fonte. A lisonja do ego. O ego é muito trabalhado na atividade de inteligência, principalmente na atividade de inteligência que envolve a inteligência humana. Elogiar a importância, o conhecimento ou o acesso do alvo. O ego inflado leva ao compartilhamento de informações para validar o elogio. Como se aplica na prática? Prática. A arte da licitação, ela exige experiência. Experiência para reconhecer se o alvo não vai detectar que você está tentando utilizar esse tipo de técnica com ele. Caso isso aconteça, ele vai se afastar de você e você pode comprometer essa fonte. Um exemplo da aplicação do ego é uma simples afirmação. Deve ser uma responsabilidade incrível ter acesso a esses relatórios. Poucos têm acesso a essa capacidade. Percebe quando você faz uma simples afirmação de lisonja do ego da fonte, ele tende a ser estimulado a responder com alguma resposta útil. Isso dependendo do contexto. A tática do erro deliberado. Então, a licitação ela foi desdobrada em 3 táticas. É muito importante deixar delineado e deixar afirmado que não dá para limitar uma tática tão avançada como a licitação assim em 3 táticas. São apenas técnicas que eu tenho o intuito de ensinar, mas futuramente eu tenho o intuito de aprofundar também. A última técnica é o erro deliberado. Ela funciona da seguinte forma: afirmar um fato incorreto com confiança. Instinto humano universal de corrigir um erro supera o treinamento de segurança, levando o alvo a fornecer a informação correta. A sua aplicação ela se dá da seguinte forma: você faz uma afirmação leve. Ouvi dizer que o projeto será transferido para o setor 7 no próximo mês, mas você sabe que o projeto vai ser transferido para o setor 9 ou 8. Então, o alvo, no seu ímpeto de te corrigir, ele fornece a informação necessária que você precisa. Existem maneiras de que oficiais de inteligência se comunicam com fontes de inteligência em países estrangeiros. Essas maneiras elas estão um pouco ultrapassadas, mas elas devem ser ensinadas, pois elas fazem parte da cultura da inteligência. Elas são métodos clandestinos herdados da Guerra Fria. Elas são os sinais visíveis, que marcas discretas e pré-acordadas em locais públicos para indicar uma condição operacional. Por exemplo, eu faço uma marca que vai dizer, faço um símbolo que vai dizer que eu estou seguro, ou faço um símbolo dizendo para abortar o encontro. Essas marcas elas são feitas com giz ou adesivos específicos. Essas marcas atualmente elas não são tão utilizadas assim pelos serviços de inteligência, até que eu saiba. Vamos adentrar um conceito operacional de padrão de coleta de inteligência. A coleta de inteligência ela é clandestina, por definição, quando a existência dela é oculta. O país estrangeiro não sabe que essa coleta está acontecendo. Eu quero, por exemplo, um exemplo de uma atividade visível encoberta é uma empresa aberta no Porto de Santos, por exemplo. Uma agência de inteligência abre uma empresa no Porto de Santos, totalmente operacional, mas que está ali para coletar algum tipo de informação ou dado negado que o governo brasileiro ele se nega a fornecer. E dessa forma eles têm uma cobertura e eles têm uma negação plausível. Aqui entramos no tópico, mais uma vez, a rota de detecção e vigilância. Tem um vídeo específico sobre isso. É um tema que já foi abordado exaustivamente no canal. É um protocolo de segurança que pode ser adotado tanto pelo civil, tanto por um oficial de inteligência. É um protocolo extremamente importante que já foi abordado exaustivamente no canal. O objetivo dele é detectar a vigilância e driblar a vigilância de uma inteligência estrangeira ou de algum adversário não estatal.
E finalmente, as cores de Cooper. Isso realmente pode salvar a sua vida, além das rotas de detecção de vigilância. As cores de Cooper, elas foram adotadas pelo Centro de Treinamento da CIA após o chefe de estação de Beirute, William Buckley, ser sequestrado em 1983 por um grupo terrorista conhecido por vocês como Hezbollah. As cores de Cooper, elas foram desenvolvidas para que esse tipo de evento minimize ou não aconteça mais. Neste caso, é explicado que William Buckley ele estava branco, ele estava distraído, desatento, vulnerável. Ele estava se garantindo em sua experiência militar prévia, como um paramilitar da CIA. O estado branco é o estado que você está distraído, desatento, vulnerável, você está dormindo. Ou como alguns gostam de falar, você está fazendo amor com a sua mulher. Ela é inaceitável em um ambiente operacional. É inaceitável que você esteja num ambiente operacional distraído. É inaceitável que você esteja num ambiente como o Brasil, em que a violência, que a segurança pública é um grande problema, e você esteja branco, distraído. O correto é você sempre estar em estado amarelo. Alerta, relaxado, estado operacional padrão. Você está ciente do seu entorno, com a cabeça em um pivô. Você nota aquilo que está fora do quadro. Você nota as nuances do ambiente. Você nota as coincidências que não são tão coincidências assim. Que você nunca chegue no estado laranja, mas o estado laranja é o alerta focado. Ou seja, você identifica uma ameaça potencial e você está formulando um plano de ação, evasão ou defesa. Entenda, um operador de inteligência, ele sempre vai optar pela evasão. Ele nunca vai optar pelo confronto. O confronto, ele é a última consequência da atividade de inteligência. Ele somente pode ser optado quando não houver mais outra alternativa. Evitar o confronto é fundamental para um operador de inteligência não se comprometer. Quando você atinge o vermelho, é porque a situação já foi por ladeira abaixo. É hora da ação. Ou você combate, ou você evade do local, focando total em executar o plano de sair do X, que é o ponto de perigo. Então você se encontra em um ponto de perigo, ou você entra em combate, ou você luta, ou você foge. Se você puder fugir, eu recomendo que você fuja, evite o conflito, mas esteja pronto para o combate. Eu quero que a partir de hoje, todos desse canal, que assistem esse canal, que acompanhem esse canal, coloquem a mente de vocês na consciência situacional. Da seguinte forma: vive em amarelo, transite para o laranja ao primeiro sinal de anomalia e use o vermelho apenas para sobreviver, mas sempre evite o conflito. E por fim, a síntese da aula operacional. Inteligência humana, ela é soberana. A tecnologia ela pode ser uma ferramenta de suporte, mas o fator humano é e sempre será o elemento decisivo. 2. A disciplina é a sua armadura. O tradecraft e os protocolos de segurança não são sugestões, são regras absolutas que garantem a sua sobrevivência. E terceiro, o objetivo é a utilidade. O sucesso é medido pela qualidade e relevância da informação entregue aos tomadores de decisão. Neste caso, o sucesso é medido pela qualidade e relevância da informação entregue aos analistas, porque essa aula foi sobre coleta. Então, o oficial, ele coleta a informação e encaminha para os analistas. Os analistas, eles vão analisar essa informação e vão disseminar essa informação de alguma forma. E entraremos no aspecto da análise, mas antes iremos abordar o aspecto doutrinário da coleta de inteligência, que é extremamente relevante, porém é um pouco monótono do que essa aula, mas é extremamente relevante para qualquer pessoa que queira entender a atividade de inteligência. Não é inteligência se você não puder usá-la. Não é inteligência se você não puder usá-la.
Bom, é isso. A aula operacional está finalizada e a próxima aula vai ser sobre coleta doutrinária, ou seja, iremos tratar sobre a doutrina da coleta de inteligência. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa aula. Eu me esforço para buscar um conteúdo de qualidade, um conteúdo crível, um conteúdo realista. Não há nada de fantasia aqui, os cenários são reais e se vocês puderem dar o feedback no canal, se inscreverem também, ficaria muito grato. E é isso, operadores e operadoras. Tenham uma boa missão.